Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite ou bom dia para quem está vendo, dependendo do horário. Espero que estejam tudo bem com cada um de vocês. Espero que todos estejam em paz, bem, saúde, com sanidade mental para passar por esse momento tão difícil, tão complicado, tão doloroso, né? Esse é o meu desejo, que todos estejam muito bem. Pessoal, muito prazer, antes de tudo. Meu nome é Gabriel Buraski. Sou professor de Geografia atual aí do campus de Sertãozinho, do Instituto Federal. Prazer enorme estar aqui conversando com vocês. A priori, queria agradecer à professora Bia, à professora Selma, por me permitir fazer parte desse curso de extensão tão sensacional, né, que me fez aí eu voltar nas literaturas que há muitos anos não fazia leituras, não fazia reflexões, não parava para poder fazer um debate sobre temas tão importantes e que são esquecidos, né? Vão ficando à margem, assim, e ainda bem que tem cursos, projetos e pessoas que ainda não desistem da literatura brasileira, né? Sobretudo em tempos tão sombrios de ataque à educação, a saúde pública, a educação pública, a pesquisa, a ciência, enfim. Então, hoje eu quero vir aqui conversar um pouco com vocês, ainda que de maneira virtual, remota, mas tentar trazer alguns debates, alguns insights ou algumas contribuições geográficas a partir do romance, né, da leitura do romance Clara dos Anjos, escrito pelo saudoso Lima Barreto. Então, tenho coisas aqui para dizer por horas e horas. Eu acho que um semestre é pouco, mas hoje eu quero focar e quero trazer alguns aspectos da geografia que se relacionam com a geografia humana e com a geografia física, por mais que eu não goste dessa dicotomia que é colocada, mas é importante saber diferenciar alguns conceitos, tá? Então, bom, como vocês podem ver, não tenho câmera profissional, não tenho áudio profissional, estou gravando pelo Teams, né? Então, porque eu quero carregar uma apresentação com vocês, para eu ir mostrando alguns slides e ao mesmo tempo eu ir falando, depois aparecer aqui na câmera, para a gente pelo menos manter esse contato visual, tá? Então, peço desculpas aí pela imagem ruim, pela qualidade horrível do som também, mas é o que temos para o momento. Espero que um dia a gente possa retornar presencialmente e, quem sabe, debater mais literatura de forma presencial e com muita gente para expor as nossas ideias, tá? Então, pessoal, desculpe, tá, mais uma vez, pelos áudios, pelo áudio ruim, mas eu vou tentar carregar uma apresentação para vocês e espero que dê tudo certo, que vocês consigam vê-la. Então, pessoal, meu intuito de hoje, meu objetivo é vir trazer a geografia sob a luz do romance Clara dos Anjos, que faz parte do curso de extensão coordenado pela professora Bia e ministrada aí pela professora Selma, Caminhos para incluir a leitura do romance na sala de aula. Aqui eu trouxe duas imagens de duas edições diferentes dos livros, né, das várias edições que tem. Então, essa primeira é a Clara dos Anjos, né, que é a personagem principal aí do livro, que está sob uma janela, né, faz parte de todo o enredo e contexto do livro. Aqui uma outra edição do livro Clara dos Anjos, e ao lado o saudoso Lima Barreto, que foi um cara muito importante para a gente discutir, para a gente entender a realidade brasileira no início do século XX até a metade do século XX, né? Já que ele teve uma morte muito prematura. Então, pessoal, minha apresentação vai se basear em 3 grandes eixos, tá? Em 3 grandes partes. A primeira, eu quero trazer um contexto histórico e geográfico para vocês, que eu já vou explicar. A segunda parte, eu quero trazer muitas imagens e fotografias sobre algumas reformas urbanas passadas nesse contexto, né, de que o Lima Barreto escreveu esse livro, escreveu esse romance. E no terceiro grande bloco, mais do que fazer considerações finais, eu quero fazer reflexões finais para a gente fechar o tema de hoje, né? Da parte da geografia, já que vocês também estão caminhando aí para as leituras finais do livro, né? E com base em alguns fragmentos.
Então, pessoal, antes de tudo, eu queria que vocês dessem uma atenção, né, para essa fala, pausem o vídeo nesse momento, né? Eu acho que é uma boa estratégia. Pausem o vídeo e vão lá para o capítulo 7. Leia as 3, 4 primeiras páginas, tá? No PDF começa na página 38, vai da 38 a 39 até a 40, 41, que lá descreve, né, o autor descreve com mais recursos a geografia, né, do subúrbio, né? É que ele utiliza tantas vezes a palavra subúrbio. É, pelas minhas contas, foram 26 palavras, 26 vezes a palavra subúrbio que ele utilizou durante, o livro, tá? Então, quero trazer um contexto histórico e geográfico para vocês, por quê? É importante a gente entender que, nesse período, o livro foi escrito em mais ou menos 1920, 1921, né? E foi publicado 20 anos depois. Mas é importante a gente entender algumas premissas básicas. Primeiro aqui, a importância da Constituição de 81. Por que a importância? Foi nesse período que a gente estava numa transição de uma monarquia para uma república. Então, por exemplo, a gente pega os moldes monárquicos, né, que existem até hoje, como, por exemplo, a Inglaterra, né, que temos o rei, o primeiro-ministro, né, que é baseado numa religião, enfim, que tem todo um conjunto de características para uma república. E a partir dessa implantação de um sistema de república, a gente tem eixos importantes que norteiam o nosso sistema até hoje, como, por exemplo, os 3 poderes, né? O legislativo, o judiciário e o executivo. A gente tem uma separação entre igreja e Estado, por mais que eu tenha muitas críticas e muitas coisas a dizer sobre isso também, mas que não vem ao caso nesse momento. Daí a gente tem o voto universal, o famoso sufrágio dos votos. Enfim, teve uma série de contribuições para a gente entender o nosso sistema de política hoje, né? Então isso ficou conhecido como República Velha, ou Primeira República, ou também alguns autores chamam de República das Oligarquias, que foi a qual eu me senti mais confortável para trazer para vocês, pela importância que teve naquela época os estados de Minas Gerais e de São Paulo, com a famosa política do café com leite. Por quê? Café como uma grande produção pelo estado de São Paulo e o leite uma grande produção no estado de Minas Gerais. Então, essa política que ficou conhecida como a base do coronelismo, né, teve o voto do Cabresto, teve muitas fraudes políticas, que foi basicamente um acordo, de forma bem resumida, tá, pessoal? Basicamente um acordo entre São Paulo e Minas de alternância de poder. Já que, naquela época, esses dois estados representavam 1/3 da população brasileira naquela época. Então, e algum desses acontecimentos aí durante esses quase aí 35 anos de poder, de alternância de poder entre os dois, teve muitos contextos, né? Teve muitos conflitos durante o Brasil. Mas como o livro se baseia no subúrbio do Rio de Janeiro, e eu acho interessante a gente focar no estado do Rio de Janeiro para entender um pouco da industrialização e da urbanização do estado do Rio de Janeiro, eu vou focar em um acontecimento, tá? Que eu já explico para vocês. Então a gente teve, por exemplo, a Guerra dos Canudos, da Bahia em 1896, né? A gente também já pode falar aqui de Lampião, depois tivemos a Revolta da Vacina em janeiro de 1904, que é esse que eu vou focar, tá? A gente tem a importância da Revolta da Chibata, que é muito importante também, em 1910, a gente tem a Guerra do Contestado, que é a disputa por terras entre Paraná e Santa Catarina em 1912, temos a Revolta do Forte de Copacabana em 1922 também, no Rio de Janeiro, a Revolta Paulista em 1924, a importância da Coluna Prestes em 1925 e logo depois a Revolução de 1930, que pôs fim a essa República das Oligarquias, tá? Que o Getúlio Vargas assumiu a partir de um golpe de Estado, mas que não vem ao caso também. E, por fim, queria destacar a importância do tenentismo naquela época, em 1922. E, para finalizar essa pequena contextualização, eu queria trazer a periodização. Por isso que eu estou colocando um monte de datas para vocês, porque a periodização ela é um recurso de método de análise. Ela é importante para a gente compreender essa relação no espaço-tempo,
no espaço, porque em que lugar estava acontecendo esses conflitos, né? Aonde, como? Então, algum lugar, uma localização geográfica, algum território. E no espaço, justamente para ver a questão temporal, né? Na questão do espaço-tempo, né? Perdão, na questão do tempo, né? Eu falei espaço, mas na questão do tempo. Então, por isso é importante de categorizar, de colocar todas as datas para a gente estar contextualizado com o período, né? Então, o romance foi escrito por volta de 1920, 21, e todo esse período estava acontecendo muita coisa no Brasil, tá? Então, nisso começou a mudar os moldes urbanos do Brasil, né? As cidades começam a ganhar começam a ganhar caracterizações diferentes, começam a ganhar uma forma urbana diferente, que eu quero trazer mais detalhes logo a mais. Pessoal, outra coisa importantíssima, é importante entender, o governo naquela época era o famoso Rodrigues Alves, tá? Foi ele que foi um dos apoiados pelos partidos republicanos de São Paulo, de Minas, e chegou à presidência do país por eleições diretas, tá? Foi um governo que teve na prefeitura do Rio de Janeiro o Pereira Passos e como diretor da saúde pública o Oswaldo Cruz, tá? Então esse governo, pessoal, ele ficou marcado por algumas características ideais. Um deles foi a de reurbanização, de modernização e de saneamento básico. Lembrando que a gente estava no momento em que a Belle Époque, que fazia parte do curso para uma modernização na Europa, né? Um dos exemplos tanto estudados por nós aí no ensino médio é Manaus, né? A gente olhar aí os teatros, as formas urbanas, as características físicas mesmo das construções, remete muito a esse período de modernização, né? Então, era isso que o Brasil queria naquela época, se modernizar, né? Se equiparar com a Europa. Todas essas ideias eurocêntricas faziam parte dos governadores brasileiros e fez parte até a ditadura militar, né? Com um movimento de moderno, do que é pós-moderno, enfim. Então, esse governo ficou marcado por isso, né? E o Rio de Janeiro, naquela época, estava se industrializando, se urbanizando de uma maneira lenta, por enquanto. Então, muitas pessoas que trabalhavam nas grandes fábricas, indústrias, ainda moravam, se realocavam, né, em casebres, em cortiços, nas áreas centrais da cidade. E com esse intuito de modernização, a gente pode falar aqui que houve uma revolução urbana, né, entre aspas, tá, pessoal? Justamente para se adequar a esses ideais urbanos. Então foi aí que começou a demolir essas construções irregulares, começou a derrubar casebres, cortiços, os acúmulos de lixo, que não havia tratamento de esgoto, não havia recolhimento de lixo, havia então muitas doenças, entre elas a gente pode destacar a febre amarela, a peste bubônica, a varíola, tá? Por isso a importância do Oswaldo Cruz. Então, é por isso que o movimento que eu destaquei aqui para vocês, a revolta da vacina, ela vai ser muito, muito importante, tá, pessoal? Então, esse governo ele investiu em construção de portos, de estradas, de avenidas, de ruas, de derrubar esses casebres, né, de derrubar esses cortiços, justamente para fazer com que a cidade ganhasse uma modernização. Então, houve construções de estradas e muitas obras públicas que eu vou trazer nas imagens para vocês. E a revolta da vacina, que aconteceu em 1904, com a ideia de higienizar a cidade, né, para combater essas doenças. Imagina, pessoal, naquela época, deixa eu parar aqui minha apresentação por um momento, naquela época, não havia, por exemplo, informações importantes sobre vacina, sobre vacinação, sobre combater as doenças, né? Então as pessoas não tinham ideia do que significava se vacinar, enfim. Então nesse momento houve uma revolta muito grande porque as pessoas estavam sendo obrigadas a ser vacinadas
muitas à força, né, os militares, essas pessoas com alto poder na base de um autoritarismo, né, fazendo com que as pessoas se vacinassem. Então isso acabou gerando uma revolta, né, o que algum tempo depois as pessoas começaram a entender e compreender a importância da vacina, né, mas não houve essa explicação dos benefícios da vacina, né. Hoje a gente está passando por um processo quase que igual, né? Muitas pessoas aí não querem tomar a vacina, né? Se negam a tomar a vacina. Então a gente pode, depois de mais de 100 anos aí, né? Quase 115 anos, 116 anos depois, a gente está passando por um processo. Mas pelo contrário, hoje a gente tem informações, né? Mas enfim, então esse acontecimento, esse episódio, essa revolta gerou um movimento popular muito grande, né? Das pessoas que não queriam ser vacinadas por falta de informação e na base de autoritarismo. Então, esses foram alguns dos conceitos, assim, dos conceitos históricos geográficos, né, de uma presidência, de uma ideia de modernização, de transformar a cidade, de fazer com que a cidade se torne um estilo europeu, né, um comércio, grandes avenidas, ruas, e uma cidade que começou a ser preparada e projetada não para atender a demanda das pessoas, não para se conceder um transporte público, não para colocar as pessoas em circulação. Muito pelo contrário, essas pessoas que moravam nesses centros foram expulsas, foram retiradas desses lugares e elas tiveram que procurar outros para morar. E aí que começa a surgir o subúrbio, ou que hoje a gente chama, que alguns autores consideram como a periferia, né? Já que substituiu esse termo esquecido, subúrbio. Tá, pessoal? Então, um contexto histórico bem rápido, de uma maneira superficial, só para a gente se situar do acontecimento, do início da urbanização no Rio de Janeiro, e que a gente pode colocar em outras cidades também, outras metrópoles brasileiras, tá? Então, aqui mais uma vez a importância do Pereira Passos e do Oswaldo Cruz, né? E aqui eu trago duas imagens para vocês, que é um bonde virado na Praça da República, né? Durante a revolta da vacina. E uma outra imagem é uma charge que foi publicada numa revista, né? O Malho, em 1904, que parecia prever a revolta que se instalaria na cidade poucos dias depois, né? E tanto que ele coloca aqui Napoleão de seringa e lanceta, como muitos referiam ao Oswaldo Cruz na época, que não conseguia conter a fúria aí da população contra a vacinação compulsória, tá? Duas imagens muito famosas que circulam muito pelas redes. E, pessoal, e também trazer classificar, né, e trazer, destacar a importância, não vou entrar no pré-modernismo, no modernismo, mas destacar a importância desses autores, né, desses grandes famosos aí, o Portinari, de Cavalcante, o Almeida Júnior, imagens aí que circulam muito, né, das obras deles, mas eu quero destacar a importância de que esses autores começaram a fazer uma crítica, uma leitura muito crítica, uma leitura revolucionária com os principais problemas econômicos, históricos, políticos e sociais da realidade brasileira, né? Então isso assim me chama muita atenção e é válido, muito válido, assim, muito importante destacar a importância e a coragem desses autores, né, em expor a realidade brasileira, que não era só o que a elite vivia, né, que era muito bom, tinha que trazer os perrengues aí, os conflitos, né, a luta diária, a luta social dessas pessoas que nunca tiveram uma vida fácil morando nos grandes centros, né, e ainda mais depois expulsas dos seus lares e das suas casas, né. Então, eu quero só destacar aqui com imagens famosas, com obras famosas aí, do Cândido Portinari, né, a obra A Criança Morta, que retrata, né, muito a miséria, a fome brasileira. Inclusive, hoje a gente está numa decadência e muita miséria está começando a ganhar muita força no cenário brasileiro mais uma vez, né? Aí o baile popular trazido por de Cavalcante, né? Que traz a vida do sertanejo brasileiro, do povão brasileiro.
E é o Caipira Picando Fumo, né? Uma foto super famosa, obra super famosa do grande Almeida Júnior, tá? Então, pessoal, não quero entrar no pré-modernismo, modernismo, os autores, e sim destacar a sua importância para o contexto histórico-geográfico brasileiro. E agora sim, pessoal, quero trazer agora um pouco da geografia para vocês, tá? Então, mais uma vez, o capítulo 7 ele é muito importante porque é onde o autor descreve algumas paisagens, né, do subúrbio, né, e daquelas pessoas que viviam diariamente. Então, no PDF está na página 38, 39 e 40. E, pessoal, a geografia, ela é dividida entre geografia humana e geografia física. Mas eu coloquei para vocês uma seta aí que ela é uma relação dialética, tá, pessoal? Ambas se complementam, ambas se dialogam, então não tem como eu separar a geografia humana da geografia física. Alguns conceitos, óbvio, faz parte, né, de um rigor teórico e rigor técnico aí para a gente encaixar nas grandes vertentes, né, nas duas vertentes, mas não tem como eu dissociar uma da outra, né? Não tem sentido entender a forma do relevo se eu não entender que a forma do relevo é importante para a ocupação humana, né? Então, assim, são coisas que não tem como fragmentar. Então, pessoal, dentro da geografia humana, quando começa esse contexto de industrialização e urbanização brasileira, no Brasil, os grandes reflexos são uma urbanização desigual, porque há um crescimento desordenado, um crescimento que falta muito planejamento, tá? Um planejamento urbano, falta um planejamento ambiental, e isso acaba fazendo que as cidades sejam projetadas não para as pessoas, e sim para o capital. Tá? Então, hoje a gente olha a cidade brasileira, ela é uma cidade que representa o capitalismo puro. Tá? É o capitalismo que visa atender as grandes indústrias, as grandes monopólios, os grandes oligopólios, o carro, em vez de transporte coletivo. Isso acaba gerando que, para que havesse e também para que acontecem nos dias atuais um processo de favelização, um processo de pessoas que têm que morar em lugares inadequados, né, para sobreviver. Um exemplo disso são as favelas, as pessoas que moram em morros, todo ano, sobretudo na estação do verão, onde que é muito chuvoso no Brasil, sobretudo no sudeste brasileiro, né? A gente vê acidentes no Guarujá, a gente vê acidentes no Rio de Janeiro, né? De pessoas, casas que desmoronam. Então, isso tudo faz parte de uma falta de um planejamento de urbano e da falta de políticas públicas. Políticas públicas, essas que deveriam ser formuladas por todos os governos e que agora a gente está passando mais um período de retrocesso, que é a não realização do censo demográfico, pelo que é realizado pelo IBGE. Porque é através desses dados que a gente vai conseguir medir e entender a população brasileira, entender as características da população brasileira, né? Que não vem sendo feito por esse governo neofascista, tá? E começam a surgir também pares dialéticos importantes, pessoal. Por que eu coloquei pares dialéticos? O que a gente pode dizer entre uma relação entre centro e periferia, entre campo e cidade e entre urbano e rural. Pessoal, não tem como eu dissociar centro de periferia, tá? Não tem como eu dissociar campo e cidade, por mais que sejam coisas distintas, mas é no campo que tem a produção de alimentos que vai abastecer a cidade. Então, por isso que eles se tornam pares dialéticos, né? Entre o urbano e o rural, entre a industrialização e o campo. Aqui a gente pode falar de êxodo rural, né? De migração, de modernização do campo, né? Do crescimento de centro e periferia, a periferia que se torna subordinada à cidade, diferente de subúrbio, né? Já que o subúrbio ele é uma margem entre um divisor entre o que é urbano e o que é rural, né? Um subúrbio que ele não tinha um caráter pejorativo lá no início do século XX, tá, pessoal? Eram nos subúrbios que moravam muita gente, que tinham que fazer essas viagens para os centros da cidade, né? Ou de fato ir para os grandes locais de comércio, de indústrias, mas não era um subúrbio desvalorizado o quanto a periferia né? Em que não há políticas públicas, mais uma vez, que não há um incentivo fiscal, enfim.
que não há um investimento público nesses lugares, por mais que esses lugares sejam ricos culturalmente, que não vem ao caso agora, porque senão levaria um longo período para a gente destacar a importância da periferia, né, principalmente na questão cultural hoje em dia, tá, pessoal? Então, a gente também pode falar de uma cidade que ela é fragmentada e segregada. O que eu quero dizer? Por exemplo, deixa eu carregar aqui a minha fala. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? Que temos na cidade, hoje, quando pensamos na cidade há 100 anos, há cento e poucos anos, há 50 anos, não existia essa grande oferta que a gente tem hoje de supermercados, hipermercados, farmácias, vários tipos de comércio, né? Antigamente tudo dependia do centro da cidade para ir fazer compras, uma vendinha, um mercado, enfim. E hoje a gente pode falar em várias subcentralidades dentro das cidades. Hoje os nossos bairros, por exemplo, né, tem farmácia, tem supermercados, então a gente consegue se satisfazer de muitas das nossas necessidades no próprio bairro, por exemplo. Diferente de há muitos anos que não existia isso, não existia essa oferta. Então, por exemplo, hoje a cidade que é projetada para o sistema capitalista, para o sistema financeiro das grandes indústrias, a cidade também em que naquela época as pessoas foram expulsas desse centro da cidade para ver essas transformações, haver essas reformas urbanas, é uma cidade que parte da especulação imobiliária, em que a renda da terra se torna mais importante do que as pessoas, e as pessoas acabam se realocando nesses lugares. Então, por exemplo, as pessoas elas são segregadas desses lugares. Existe o conceito também de autossegregação, que é um fenômeno muito típico das nossas cidades contemporâneas, que as pessoas irem morar em condomínios fechados, por exemplo, e as pessoas que são segregadas, as pessoas que são jogadas para as bordas da cidade, essas pessoas que levam, às vezes, horas e horas para chegar no centro, no local de trabalho, dependendo do porte, do tamanho da cidade, né? Então, também são pessoas que hoje a gente, pela cidade ser tão complexas, a sua dinâmica ser tão complexa, a gente não ocupa todos os lugares da cidade, a gente ocupa fragmentos da cidade, né? Então, a gente vai para o local de trabalho, a gente às vezes vai num mercado X, vai numa lanchonete X, e volta para casa e fica nesse movimento aí, nesse movimento pendular aí, durante os nossos dias, nossa rotina. Então, por isso que a gente fala que a cidade contemporânea ela é fragmentada, né? Então, a gente ocupa pedacinhos da cidade e não ocupa a cidade como um todo. Então, são dois conceitos importantes, o conceito de fragmentação e de segregação socioespacial. Mais uma vez, estou trazendo duas abordagens, né? A questão das pessoas com o espaço. Que espaço é esse? O espaço geográfico. O espaço que é alterado pela intervenção humana, pela intervenção do homem, né? Que vai sendo modificado e alterado. Então, por exemplo, se hoje a gente resta uma porcentagem mínima aí de Mata Atlântica, por exemplo, né, que faz parte do nosso estado, da região sudeste, sobretudo no Rio de Janeiro, em São Paulo, que foi degradada para haver esse movimento de urbanização, né, dos estados aí do Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, enfim, que faz parte do nosso litoral aí brasileiro. Então, isso são algumas características levantadas a partir da leitura do livro que a gente pode associar com geografia humana, por exemplo, tá? Deixa eu só carregar mais uma vez aqui meu PowerPoint. Então, pessoal, aqui, já fazendo uma contribuição com a parte de geografia física, a gente pode falar de uma morfologia urbana. O que significa isso? A forma como a cidade vai ganhando, como ela vai se assentando, como as pessoas vão se apropriando desse espaço, como, por exemplo, desmatar a Mata Atlântica para ocupar esses espaços, né? E o que o autor traz para a gente são algumas características físicas da periferia, né? E que ele cita, até coloquei entre aspas, né? Colinas, montanhas, morros, vegetação, que faz tudo parte
de conceitos importantes, né, do relevo brasileiro, que caracteriza o relevo brasileiro. Relevo esse que a gente pode ver aqui nessas duas imagens que eu trouxe para vocês, um desses conceitos aqui, que é um domínio morfoclimático, ou seja, que combina paisagem, combina relevo, combina com vegetação, clima, hidrografia, que um geógrafo famoso chamado Aziz Absaber traz para a gente como mares de morros. É justamente como se fosse um mar completamente de morros. E é justamente onde o Rio de Janeiro que mais tem, né? São esses morros aqui e onde estão as principais favelas, né? As principais periferias aí do Rio de Janeiro estão localizadas nessas colinas, nessas montanhas, nesses morros, né? Aquela vegetação, características, e que eu vou trazer um pouquinho mais depois quando a gente for falar dos fragmentos do livro, tá? Eu acho que vai ficar mais nítido para todos nós. Então, pessoal, a partir de 3 páginas do livro, né, que eu consigo conceituar alguns saberes da geografia tão importante, né, e que marcam o início de urbanização desigual no Brasil, que permanece até os moldes atuais, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido aqui de forma sucinta alguns conceitos importantes. Pessoal, e aqui eu trouxe um mapa para vocês, para a gente analisar a população por faixa de renda em salários mínimos no Rio de Janeiro, tá? Dados detalhes com referência ao IBGE de 2014, e que isso explica muita coisa do Rio de Janeiro. Então, olha só, o primeiro em destaque, a área amarela, né, que acho que tem um predomínio, tem um predomínio maior aí no nosso mapa, que varia de 2 a 5 salários mínimos, né, e é justamente onde essas pessoas estão aí se alocadas em morros, em favelas. E na parte litorânea é onde estão as pessoas com mais de 10 salários mínimos. Então, isso justifica, por exemplo, porque que o Leblon, porque que a Barra, né, Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema, que são cidades, que são espaços dentro da cidade do município Rio de Janeiro, que, por exemplo, que são onde está a maioria da população que faz parte da elite carioca, né, da elite fluminense. E depois, na distribuição aí pelo território, são as pessoas com menores poder aquisitivo. E isso explica, por exemplo, os subúrbios e as periferias, tá? Como descrito no livro. Pessoal, e agora trazendo o segundo bloco, quero trazer para vocês, que eu intitulei Reformas Urbanas sob análise da paisagem e alterações espaciais, né? O antes, o durante e depois, e algumas imagens do atual. Então, pessoal, quero que vocês prestem atenção na expansão e na mudança da morfologia da forma urbana, como as cidades ganhavam os contornos, né? Sobretudo, mais uma vez, pelo período da Belle Époque, em que a modernização começou a fazer parte do nosso governo, né? De querer se tornar ideias e cidades europeias. Então, por exemplo, no primeiro mapa, a gente tem aqui uma planta, né, do Rio de Janeiro, como é que ela era antes, né, em 1875, depois aqui eu já trago uma outra planta para vocês de 1908, e essa cidade aqui, já fazendo parte dessas plantas de 1908, de 1910, já um projeto com novas avenidas. Então, olha só, o que era tudo amontoado, era pouco ocupado, já começou a ganhar grandes contornos. Então, esses números aqui foram dos primeiros projetos em que a planta de cidade do Rio de Janeiro começou a passar por um melhoramento e execução da administração, né, aqui do Pereira Passos, tá, pessoal? Então, olha só como é que muda a geografia do lugar. Nessa outra imagem, é o famoso e antigo planta do Morro do Castelo, tá, que era muito famoso, que ele era ocupado aqui por uma certa população, e logo depois do projeto, que foi em 1924, em que aterraram essas pessoas, essas casas que ficavam em cima do morro, e se institucionalizou em grandes ruas e avenidas, tá? Olha só como mais uma vez altera a forma geográfica ou a morfologia urbana aqui da cidade do Rio de Janeiro.
Aqui eu trouxe para vocês os cortiços, tá? Que eram antes da sua demolição, que ficavam no centro aí do município do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Do cortiço das ruas dos Inválidos no final do século XIX, o cortiço, mais um cortiço no centro do Rio, olha só como é que eles eram todos adaptados, né? E depois, o famoso bota abaixo, que aí sim começou a demolição para a construção dessas avenidas, ruas, né? E nesse sentido de modernização. Então, olha só como é que eles começaram a demolir essas casas, esses cortiços, expulsando essas pessoas do centro do Rio de Janeiro. E depois da execução da obra, né? Aqui teve a abertura da Avenida Central, né? Que hoje é a atual Avenida Rio Branco, super famosa lá na cidade do Rio de Janeiro. Uma outra imagem também aqui que a gente pode acompanhar grandes obras arquitetônicas, né? Avenidas mais largas, uma tentativa de arborização, né? Tudo que condiz com o movimento europeu de cidade naquela época, naquele período. Aqui a gente também tem, mais uma vez, aqui a atual Avenida Rio Branco, visto de um outro ângulo, né? Aqui uma imagem um pouco mais colorida de todas as avenidas. Aqui o transporte já começa a fazer parte, né? O transporte particular, que fazia parte dessa grande elite aí, carioca e fluminense. Mais uma foto de uma Avenida Rio Branco já em 1919. Então, olha só, pessoal, como que se foi alterando essas paisagens geográficas e urbanas, né? Como é que foi se modificando na relação espaço-tempo e como que essas cidades, óbvio, eram projetadas para a elite morar nesses lugares, né? Essas pessoas pobres, trabalhadoras, a classe operária, era jogada aí para a área periférica. Mais uma imagem e a Avenida Rio Branco hoje para vocês terem uma dimensão, só jogar no Google Maps também, no Google Earth, que vocês vão identificar essas avenidas. E pessoal, outra aqui, o Morro da Favela, né, no início de sua ocupação, no final do século XIX, e o Morro da Favela hoje, né, que é o atual Morro da Providência, na região central do Brasil, da região da central do Brasil. Inclusive tem até um filme, né, brasileiro famoso que trata dessa região central do Brasil, né? Então olha só como é que era esse morro naquela época, pouco ocupado, e como é que é a ocupação nesse morro, pessoal. Olha só que doideira, que descaso com as pessoas. A falta de investimento público faz com que as pessoas se arrisquem morando nesses lugares super perigosos, tá? Então, pessoal, isso foram algumas das imagens que eu trouxe para vocês. E por fim, já caminhando para um não um final, mas para o nosso encerramento da minha fala por hoje, tá? Queria alguns fragmentos do romance, né, das reflexões finais, em que eu retiro, tá, eu copio e colo do texto, e que o autor traz. O subúrbio propriamente dito é uma longa faixa de terra que se alonga desde a Rocha ou São Francisco Xavier até Sapopemba, tendo para o eixo a linha férrea da central. Para os lados não se aprofunda muito, sobretudo quando encontra colinas e montanhas que tenham a sua expansão. Se torna preciso descer uma ladeirota, quase a prumo. Andamos mais e levantamos o olhar para um canto do horizonte e lá vemos, em cima de uma elevação, um ou mais barracões, para os quais não topamos logo de primeira vista com ladeira do acesso. Pessoal, vamos concentrar na imagem da direita, por favor. Olha só o que o autor traz. O subúrbio é propriamente uma longa faixa de terra que se alonga, e aqui são os bairros, né, que eram localizados naquela época, e também tendo como linha férrea da central, né, a da central que era lá a única estação mais próxima, a quilômetro de distância, para eles poderem conseguir se deslocar para a área central, para eles poderem trabalhar, né. Então, para os lados não se aprofunda muito, sobretudo quando se encontra colinas e montanhas. Pessoal, olha aqui agora a imagem da esquerda, por exemplo, que é a atual favela da Rocinha. Essas pessoas estão alocadas dentro de morros, né, dentro de colinas.
não tem outra paisagem, porque justamente são mares de morros, né? Como o geógrafo Absaber definiu muito bem, né? Então as pessoas não têm as opções não ter outro tipo de paisagem, elas estão alocadas entre colinas e morros para sua expansão, né? Então é preciso descer uma ladeirota. Olha o tamanho das ladeiras que essas pessoas tinham que descer e subir todos os dias. A mesma coisa para subir a Rocinha e outros tipos de favela, né? Isso são imagens típicas das áreas periféricas dos antigos subúrbios, né? Então isso, uma imagem aqui, ó, de 1920, do atual Morro da Providência, ou do antigo Morro da Favela, para a favela da Rocinha, hoje 2020. Então, a paisagem, ela se alterou porque houve mais construções, pessoas, mas a típica imagem de morar ainda nessas encostas, né, entre montanhas, morros e colinas, ainda permanece até os dias atuais. Outra frase importante, as ruas distantes da linha da central viviam cheias de tabuleiro de grama e de capim, aqui trazendo a vegetação, né, características da vegetação do subúrbio, que são aproveitados pelas famílias para coradouro, que significa que naquela época as pessoas tinham muitos animais, né, que umas criavam para vender, para realizar comércio, outros realizavam para sobrevivência, para alimentação mesmo da família. Então, olha só, de manhã até à noite ficavam povoadas de toda a espécie de pequenos animais domésticos, galinhas, patos, marrecos, cabritos, carneiros, porcos, sem esquecer os cães, que todos eles fraternizam. Então, isso também um conjunto de imagens aqui de como era esse subúrbio, né? Além de ser nesses morros, não tinha tratamento de esgoto, não tinha um lugar para colocar esses dejetos humanos, né? E nem de animais. Então, era todo um espaço que eram constituídos, né, com base de doenças, de falta de investimento público para as pessoas terem uma vida digna, né, para ter um mínimo de uma vida digna. E mais uma vez aqui a descrição dos subúrbios, né? Há casas, casinhas, casebres, barracões, choças por toda parte onde se possa fincar 4 estacas de pau e uni-las por paredes duvidosas. Todo o material para essas construções serve. Latas são latas de fósforo distendidas, telhas velhas, folhas de zinco, e para as nervuras das paredes de taipo, bambu, que não é barato. Há verdadeiros aldeamentos dessas barracas nas coroas dos morros, em que as árvores bambuais escondem os olhos transeantes. Nelas, há quase sempre uma bica para todos os habitantes e nenhuma espécie de esgoto. Toda essa população pobríssima vive sob ameaça constante de varíola e quando ela dá para aquelas bandas é um verdadeiro flagelo. Pessoal, isso a gente pode remeter também à Covid hoje, né? É só a gente olhar onde que está a maioria das mortes. Está na grandes centros, em bairros importantes, bairros da elite, que as elites moram, que têm acesso aos hospitais, à UTI, né, a outros tipos de tratamento, ou na periferia, né? É só a gente fazer uma análise mínima, não precisa nem ter nenhum um curso de graduação, você tem um pouco de neurônio que a gente consegue identificar isso. E naquela época não era diferente, né? E então, olha só como é que eram essas casas, né? Construídas na base de qualquer jeito, né? Se adaptavam a qualquer encosta, qualquer espacinho, né? Qualquer tipo de material servia para erguimento dessas casas. E aqui uma foto atual de ainda como é o tratamento, o não tratamento de esgoto, né, que existe nessas favelas. Olha só como é que ainda, como que perdura até os dias atuais. Então, pessoal, para já caminhando para o final, para finalizar e levantar reflexões, eu trouxe aqui, acho que 2 parágrafos importantes e dois fragmentos, assim, 2 frases que me chamou muita atenção no livro, né? Que o subúrbio é mais ou menos assim: na sua pobreza e no abandono em que os poderes públicos o deixam. Pelas primeiras horas da manhã, de todas aquelas bibocas, alforjas, trilhos, morros, travessas, grotas, ruas, sai gente que se encaminha para a estação mais próxima. São operários, pequenos empregados, milhares de todas as patentes, inferiores de milícias prestantes,
funcionários públicos e gente que, apesar de honesta, vive de pequenas transações do dia a dia, em que ganham penosamente alguns mil-réis. O subúrbio é o refúgio dos infelizes, os que perderam o emprego, as fortunas, os que faliram nos negócios, enfim, todos que perderam a sua situação normal vão se aninhar por lá. E todos os dias, bem cedo, lá descem à procura de amigos fiéis que os amparem, que lhes dêem alguma coisa para o sustento dos seus filhos. Por esse intricado labirinto de ruas e bibocas é que vive uma grande parte da população da cidade, a cuja existência o governo fecha os olhos, embora lhe cobre atrozes impostos empregados em obras inúteis e santuárias em outros pontos do Rio de Janeiro. Nem lhes facilita a morte, isto é, o acesso aos cemitérios locais. Então, olha só essas reflexões, né? Que eu já comento para vocês. Por fim, deixo aqui o meu contato e deixo uma música do Cidade Negra chamada Favela, em que ele fala: favela, só quem vive nela sabe como ela é, as roupas na corda representam a bandeira da favela, são os ternos dos burgueses dependurados secando o sol do subúrbio, o que trabalham as leis para Dona Maria, principalmente pensando em si próprios, não beneficiam não. Quem lava e passa a roupa todo dia para manter o luxo, ostentando o vício, ela vai se corrompendo, vai deixando o lixo para Dona Maria limpar. Deixa eu só... então, pessoal, né, essas duas frases aí que me chamou muita atenção, né? Que o subúrbio é o refúgio dos infelizes, né? E que o governo nem lhe facilitam a morte. Isso é o reflexo, é o cenário pandêmico que a gente vive hoje nas periferias, né? Isso não precisa ser nenhum especialista, mais uma vez. Então, essa descrição que o Lima Barreto fez do que era o subúrbio, que hoje a gente chama de periferia, ela é muito nítida, né? Ela é muito presente ainda há mais de 100 anos, né, após essa leitura por esse autor. Então, pessoal, é mais do que encerrar, mais fazer reflexões, né, do quanto a cidade que é projetada, em uma cidade é, que é indicada, né, que é vivida por essa grande elite, né, para essas cidades que são são pró ao capitalismo financeiro, ainda são as cidades contemporâneas que a gente tem hoje, né? E o quanto essa obra é importante para a gente começar a ter reflexões das cidades, do que elas eram hoje, do que elas eram antes, do que elas representam hoje, né? Então, assim, mais do que botar um ponto final, quero que instigar vocês a esse pensamento, né? A essa compreensão da urbanização brasileira. E eu encerro minha fala por aqui. Espero que eu tenha conseguido trazer alguns pontos importantes da geografia a partir dessa leitura, né, do romance, mas tem várias coisas que a gente pode debater ainda, né? Eu queria muito mais falar da pandemia, trazer reflexões geográficas da pandemia para vocês, mas eu quero focar no livro, tá? Um romance super importante. Há muito mais coisas do contexto social para a gente trabalhar ainda, da luta de classe, no movimento operário, de vários acontecimentos importantes, mas eu encerro minha fala por aqui, até para não ficar muito longo o vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí a geografia sob a luz do romance Clara dos Anjos. Um grande abraço a todos e até a próxima.